né? Temos aí como público-alvo, portanto, da educação especial, de acordo com a LDB, com a Política Nacional de Educação Especial, as 3 categorias, como eu já tinha colocado para vocês. Tá? E as pessoas com deficiência, né? E aí a deficiência intelectual, visual, auditiva, física ou surdo-cegueira, né? São as deficiências. Lembrando que, em termos de deficiência, a deficiência múltipla é quando é mais de uma. Porque nós temos aí a surdo-cegueira. A surdo-cegueira não é mais de uma deficiência, é uma só. Significa uma única condição. Ela não é surda e cega, ela é surdo-cega. A surdo-cegueira é uma única condição. Existe um movimento, né, o movimento surdo-cego, que considera a deficiência múltipla, a múltipla como mais de uma, e a surdo-cegueira seria uma deficiência múltipla sensorial, que faz com que, né, ela se torne uma única condição. E nós tivemos no Brasil um aumento significativo de surdos cegos a partir de 2015, né, como uma decorrência do surto, né, provocado pelo Zika vírus, e quando muitas crianças nasceram com microcefalia, né, e o cérebro com um funcionamento surdo-cego, certo? E em termos de transtorno, eu disse que ia falar sobre o autismo, ia fazer uma observação sobre o autismo. É o seguinte: transtornos globais de desenvolvimento. Temos aí o autismo, a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. Nós temos uma lei, tá? Uma lei do autismo, que é de 2014. É uma lei que foi lá assinada pela presidenta Dilma Rousseff, que considera o autismo, né, uma deficiência. O autismo está aí por conta disso, o autismo, né, faz parte da educação especial. E isso não existe em outros países, isso existe no Brasil. E em se tratando no Brasil, pode ser considerado um aspecto positivo. Por quê? Porque o movimento das famílias com autismo fez com que o autismo fosse considerado uma deficiência, funcionou de modo a conseguir que as famílias elas tivessem acesso ao BPC, que é o benefício da prestação continuada. E aí, com a participação de acesso ao BPC, as famílias tinham que ter, né, para terem acesso ao BPC, tinham que ter acesso a ele com a comprovação de que a criança tinha uma deficiência. Do contrário, ele só teria direito se, né, ele comprovasse junto ao autismo uma outra condição, como surdez, né, como cegueira. E aí, com essa lei do autismo, né, de 2014, amplia-se aí o direito para todos os autistas, independente de uma segunda condição. E aí vocês poderiam perguntar, né? Mas daí o autismo não deveria estar nos transtornos de desenvolvimento, ele deveria ter subido, né, para a deficiência. Não, ele é um transtorno de desenvolvimento, então ele continua sendo considerado um transtorno de desenvolvimento. Mas para efeitos legais e de política de direitos sociais, aí é que consideramos como deficiência, ok? Então, o direito está sedimentado, né, sobretudo para os autistas clássicos. Né? E nesse sentido, o autista, né, aí sim, né, o que eu queria comentar, quem tem autismo tem direitos, no autismo clássico, tem direito ao acompanhante pedagógico, certo? Acompanhante pedagógico para autistas que têm o autismo clássico, porque o espectro é muito grande, né? Vai desde o autismo, né, de altas funcionalidades, quando o sujeito tem uma boa capacidade de comunicação, quando ele tem interação social, até o autismo clássico, que é aquele em que o autismo não tem mesmo, né, meios de comunicação, de interação social, né, ele não fala. E aí nós temos também a síndrome de Rett, né, que acomete mais as meninas. É diferente lá da síndrome de Asperger, que atinge mais os meninos.
a síndrome de Rett atinge mais as meninas. O que é que ocorre? Até mais ou menos 1 ano e meio, né, aí por volta dos 18 meses, as meninas elas andam, elas falam, né, ou estão começando, né, a andar, a falar. Elas já comem sozinhas, elas já começam a sair da fralda. De modo geral, as meninas começam a fazer isso por volta de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio, né, e 2 anos. Mas o que é que ocorre nesse período aí de 1 ano e meio? O que é que ocorre? Ocorre um retrocesso. Há um processo degenerativo nessas meninas. Elas param de andar, elas param de falar. E aí essa síndrome, né, é considerada um transtorno global de desenvolvimento. E as altas habilidades, superdotação, né, nós, em termos de Brasil, não sabemos lidar ainda adequadamente com isso. Por isso que eu falei, né, do alto índice de diagnóstico equivocado, porque muitas vezes o superdotado ele é diagnosticado como autista, autista de alta funcionalidade, né? Ele tem altas habilidades para determinada linguagem e aí ele é diagnosticado como autista, né, de alta funcionalidade. Então, é preciso cuidado, né, na identificação de quem tem superdotação. Mas no Brasil nós temos uma limitação, né, nessa identificação. Precisamos cuidar, né?